Olá a todos! Nesse trabalho falaremos sobre o processamento de cadeia de caracteres. Tal trabalho faz parte da disciplina de Estrutura de Dados 2, matéria ministrada pelo professor Marcelo Zorzan e pela professora Carla. O grupo é composto pelo Felipe e por mim, João Marcelo. Antes de falarmos do tema, temos aqui nosso sumário, em que trataremos sobre a definição de casamento de cadeia de caracteres, sobre compressão e as nossas referências. Antes de falarmos sobre casamento de cadeias, precisamos entender o que seriam essas cadeias. E cadeias nada mais é do que uma sequência de caracteres. O alfabeto seria cada caractere dessa cadeia, como por exemplo, uma cadeia dos números inteiros limitados de 0 a 10, o alfabeto seria o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Ainda temos algumas notações a serem entendidas. O arranjo seria combinações de alguns elementos. Texto seria arranjo de tamanho M e padrão seria um arranjo de tamanho N. Tais elementos são escolhidos através desse alfabeto que já foi dito. Por exemplo, nosso alfabeto A, B, C e assim por diante. Agora sim, o casamento de cadeias seria encontrar todas as ocorrências do padrão no texto. Isso vai ser explicado melhor mais para frente. Ainda, nós temos dois tipos de algoritmos, os não pré-processados e os pré-processados. Os não pré-processados é um algoritmo linear que nem o texto e nem o padrão são conhecidos a priori. Eles serão informados pelo sistema mais à frente. Por isso, o seu nível de complexidade de tempo seria Big O de M vezes N. E o nível de complexidade de espaço seria Big O de 1. Esses são os piores casos, no caso. Os algoritmos pré-processados, como o próprio nome diz, nós já temos o padrão pré-definido. Por isso, a complexidade de tempo ficaria Big O de N e o de tempo seria Big O de M mais C. Agora falando sobre os casamentos, temos o casamento exato, que usa o algoritmo de pré-processamento, em que nós já temos um padrão. E no exemplo mostrado na imagem, temos o padrão TEM. E o texto que já está explícito para vocês. Aí assim ele procura quantas ocorrências terão do padrão no texto. No caso, o padrão tem. Em tempo, quer dizer que tempo é composto por tem mais o por isso conta. E ao final nós temos 12 ocorrências. Ainda sobre casamento exato, nós temos alguns tipos de algoritmos. Temos o algoritmo de Bohr-Moore, que foi o primeiro. E aí temos o Bohr-Moore-Ruspel e o Bohr-Moore-Sunday. O Ruspel ele é uma melhoria do Bohr-Moore, da primeira versão, e o Sunday é uma melhoria do Ruspel. Mas nesse trabalho nós falaremos um pouco mais sobre o Shift Change e a força bruta. De força bruta. O Shift Change é como nós fizemos a comparação no exemplo anterior. Ele pesquisa da esquerda para a direita algo que tem a ver com o padrão. E o força bruta, como pode ser mostrado nessa imagem do código, ele compara caractere a caractere. Aqui nós temos a função que é recebido um texto com o tipo a ser especificado, o tamanho desse texto, o padrão, que também precisa ser especificado o tipo, e o tamanho do padrão. E assim ele vai fazendo comparação de caractere a caractere e nos mostrando a quantidade, qual a posição que teria um casamento de cadeia. Ainda falando sobre o outro casamento, temos o aproximado. Como o próprio nome diz, ele vai buscar ocorrências que se aproximem do padrão. E para isso, ele permite algumas operações. No caso, a inserção, a remoção e a substituição. Por exemplo, o padrão PEST, eu posso fazer uma inserção de um espaço no meio desse padrão. Aí eu usaria PES e T. Isso facilitaria na hora de uma busca, por exemplo. A remoção daria para remover o primeiro elemento. E isso ficaria, só me restaria este, que aí poderia ser procurado também. E por fim, substituir a primeira letra da cadeia, que seria a letra P pela letra L, leste. Eu teria um novo padrão e assim eu conseguiria fazer casamentos aproximados do padrão inicial. Vou falar sobre o método de compressão. Meu nome é Felipe, né? E o método de compressão é um método onde o texto é comprimido, possibilitando mais economia de espaço e memória. Uma das utilidades são para custo computacional, que é para codificar e decodificar é mais baixo, né? O custo computacional.
Tempo de acesso ao disco magnético é uma utilidade, né? Então é praticamente constante a velocidade do processamento e aumentou mais de 2.000 vezes. E é melhor investir mais poder em poder de compressão em troca de menos espaço em disco. Foi descoberto isso. E a velocidade de compressão e descompressão, casamento de cadeias e entre outros. Aí. Compressão de texto em linguagem natural. Para aliar, ela serve para aliar algoritmos de compressão às necessidades dos sistemas de recuperação de informação e considera-se palavras nesse método como símbolos a serem codificados. Então, no caso é o método de Huffman, né, esse que a gente vai falar um pouco mais à frente. Aí, método de Huffman, e atribui código mais curso a símbolo com frequência mais alta. Considera-se caracteres como símbolos, né, como a gente já tinha dito anteriormente. Atribui um código único de tamanho variável a cada símbolo diferente no texto. Temos o método ainda no método de Huffman. Os métodos de Huffman comprimem o texto para aproximadamente 60% e os métodos de Huffman, baseados em palavras, comprimem o texto para um pouco acima de 25%. A gente vai falar isso baseado em palavras um pouco mais para frente também. Método de Huffman baseado em palavras. Ele tem o acesso randômico às palavras dentro do texto comprimido. Né? Considera-se palavras como símbolos, o que significa que a tabela de símbolos do codificador é o vocabulário do texto e permite o acesso a qualquer parte do texto sem descompressão, né? O que é uma vantagem aí. Então, a compressão... pode passar? É uma técnica mais eficaz para texto em linguagem natural e conta as frequências das palavras e gera um código para elas. Comprime o texto substituindo as palavras pelo seu código. E aí a gente tem alguns passos, né? O primeiro passo é a obtenção da frequência da palavra e depois a realização de compressão da mesma. Aí, formas para lidar com as palavras e separadores são constituídos de palavras e separadores, né? E, bom, separadores são caracteres que estão entre as palavras. Então, vírgula, interrogação, ponto, ponto e vírgula, e entre outros. Uma forma eficiente de lidar com separadores é lidar com espaços simples, de forma implícita no texto comprimido. Então, no momento da decodificação, o espaço simples pega cada palavra, a não ser se o próximo símbolo for o separador. O algoritmo de Huffman é um algoritmo ganancioso, o que são desenvolvidos para resolver problemas de otimização. Então, esse algoritmo ele pode contar palavras também. Bom, a árvore de Huffman, ela utiliza árvore de codificação, o que minimiza o comprimento do arquivo comprimido, e uma árvore canônica, que é quando a altura da subárvore direita nunca é menor que a da subárvore à esquerda. Codificação de Huffman usando bytes. Foi proposto por Huffman em 1952 e modificado por Moura, Navarro, Ziviani, Baeza e Yates em 2000. E, por fim, a árvore de Huffman orientada a bytes, que pode ocasionar o surgimento de nós não totalmente preenchidos, né? E é um meio de assegurar que os nós vazios ocupem o nível mais baixo da árvore, combiná-los com o de menor frequência. E o objetivo é movê-los para o nível mais profundo da árvore. E aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas para o projeto. E é isso.